Eu saúdo a igreja com a graça do Senhor Jesus, amém? Que a paz, que excede todo entendimento, seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Ainda de pé, por conta dessa honra que essa igreja apresenta a Deus, mantendo-se de pé, peço que a igreja abra a palavra de Deus, em reverência à sua palavra, no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. A partir do versículo 1, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a partir do versículo 1. Atos dos Apóstolos, primeiro livro pós os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, onde se dá o nascimento da igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a partir do versículo 1. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, ouvendo-o firmemente junto com João, disse: olha para nós. Será que você pode repetir? Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda! E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Deu um salto, se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu-o todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava sentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Versículo 11: apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disto, ou porque fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando ainda este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. Dessarte matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé, em nome de Jesus, é que este mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita, na presença de todos vós. A Deus seja a honra e a glória. A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Amém? Meus amados irmãos, eu quero, antes de tudo, agradecer a sessão do púlpito dado pelo pastor mais doido do que vocês possam imaginar, pastor Ricardo. Ele costuma dizer que eu sou esquisito, mas é projeção dele. Se tem um pastor que é esquisito e maluco, eu estou falando sério mesmo, em termos metodistas, é o pastor Ricardo. Ele me fala ontem aqui: tu vai pregar amanhã. Tudo bem, cheguei em casa, eu sentado com a minha esposa. Obrigado, mano. Digníssimo. Gente, uma salva de palmas para minha mulher. Ela não gosta que eu faço isso, mas estou pedindo salva de palmas, porque eu casei. Esse púlpito tem uma unção do casamento. Isso aqui, Deus vai pegar milagres aqui. Se eu casei, meu irmão, você que está aí encaradão, acredite, se Deus me casou, vai casar você também, você pode ter certeza, que eu era um caso perdido. Meus irmãos, eu estava aqui ontem, o pastor então chama eu para vir aqui, eu falei, eu dei risada, eu falei: o senhor é muito louco mesmo.
a turma da, sei lá, clã, vai dar tiro no senhor e tal. E aí eu fui para casa, falei assim, tenho duas notícias para te dar, uma boa e uma ruim. Eu disse a ela. Aí eu falei assim, ela falou, qual é a boa? Eu falei, a boa que eu vou pregar lá na igreja amanhã. A ruim que nós vamos ter que ir lá na igreja, porque a gente está numa sequência de eventos e ministrações muito doida, e essa semana eu falei assim, nossa, nós vamos estar na nossa igreja, domingo, vamos estar lá. Eu falei, não, mano, nós vamos ministrar amanhã, o pastor me chamou. Ela, não, glória a Deus, não sei o quê. Aí a gente está em casa, eu estava parado assim, eu falei, mas amanhã é Santa Ceia. Ela falou, é. Eu falei, caraca, o pastor me coloca para pregar na Santa Ceia, na igreja deles, o pastor é louco demais. E eu falei, Senhor, não tem nem roupa. Aí até o pastor me falou, você está meio de pentecostal. Eu falei, é a única que eu tenho, porque na verdade eu tenho essa roupa aqui, fazia muito tempo que eu não usava, eu já ia vir de jeans aqui para pregar. Eu falei, cara, o pastor é louco, bicho, ele não me fala nada, é a Santa Ceia. O pastor é louco, então vamos lá, né? O pastor é doido mesmo. Mas que Deus abençoe ao pastor, a pastora, a essa igreja, que cada vez que eu volto aqui eu sou impactado por aquilo que eu vejo. Minha esposa está no meio do louvor, toda impactada com o louvor. Eu falei, mas é que é a igreja metodista de Valinhos, é isso aí mesmo. Que Deus abençoe vocês, que igreja linda, que povo abençoado que está aqui. Eu louvo a Deus por essa igreja. Meus irmãos, eu então, convocado pelo pastor Ricardo, e com temor e tremor, eu pensando então, menos aí de um dia do que eu pregaria à igreja. E este texto, está aqui a minha mãe também me acompanhando, ela sabe, acho até que, ou se já preguei aqui aos jovens, a alguém, em algum momento na minha história nessa igreja, acredito que eu já tenha pregado esse texto. Este é o texto, um dos mais marcantes da Bíblia na minha vida. É a primeira vez que eu preguei aos 12 anos de idade, na Igreja Metodista da Vila, antiga Vila Joaquim Inácio, era assim o nome da igreja. Eu preguei aos 12 anos esse texto. Quem me ajudou a pregar, o então missionário, hoje pastor da nossa igreja local, pastor Vladimir Rossi, já esteve aqui na época. Eu lembro que eu fui ao altar falando, pastor, eu vou pregar domingo, era uma terça-feira de oração, o senhor me ajude, eu não sei o que falar. E eu lembro que eu fiz um resumo de 4 folhas, frente e verso no Word, e coloquei lá o que eu tinha que falar em vermelho, o que eu não tinha que falar em preto, o que o Senhor ia falar, sei lá, coloquei tudo. E quando fui puxar, sacar aquele monte de papel, a turma olhou e falou, misericórdia, o que esse moleque vai falar aqui? E eu preguei, esse texto até hoje me impacta. Esse texto eu aprendi, a primeira vez que eu ouvi ainda antes dos 12 anos, foi através do então pastor dessa igreja, pastor Ednei. Então esse texto sempre me consumiu. E eu tenho aprendido, bem dizer, ao longo, e ao quase eterno, ao longo desse último mês, algo muito poderoso. Se a palavra de Deus não ferir ao pregador, ela não faz sentido nenhum à igreja. Eu quero que os irmãos entendam isso, que eu irei falar aqui agora, os irmãos. Antes de tudo, essa mensagem me feriu, e ela tem me ferido. Eu espero que este mesmo ferimento esteja sobre a vida de vocês, porque quando somos feridos pela palavra de Deus, então é pelo amor. Não é pelo sadismo, ou de um pseudo-sadismo que você possa achar que Deus tenha, não. Quando Deus nos fere com a tua palavra, é por amor, Ele está nos podando, Ele está nos cortando, Ele está forjando o nosso caráter, a fim de que tenhamos uma vida santa, uma vida de imitação do nosso Senhor Jesus, porque a Bíblia diz, sede santos como eu sou santo. Então, se Deus assim faz com você, é para que você pareça mais com Ele, amém? Então eu quero que a igreja entenda isso. Eu tenho sido muito ferido, eu já preguei muito esse texto, mas Deus me lançou. Essa semana, nós tivemos uma live no meu canal do YouTube, nós tivemos uma live de música e tal, evangelística, e eu então, no meio da live, eu iria levar uma mensagem, e ali o Espírito Santo me direcionou, e preguei ali rapidamente algo do que eu vou falar aos irmãos, e Deus vem me dando uma visão maior sobre esse texto, e aqui eu quero falar, igreja. Meus amados irmãos, nós estamos num tempo terrível que vivemos na chamada cultura pós-moderna. E dentre vários aspectos da chamada cultura pós-moderna, vocês têm um homem de Deus, o pastor Ricardo aqui, a pastora Débora, que também se formou numa universidade de nome, da Igreja Metodista, a Faculdade de Teologia, a Adriele também pastora. Estuda-se muito isso
nos corredores da faculdade metodista, que é a chamada pós-modernidade. A igreja metodista, a universidade metodista, a FATEL, a Faculdade de Teologia, ela é uma das vanguardas nos estudos teológicos da chamada pós-modernidade. É fato que este conceito não é bíblico, assim, não é teológico. A pós-modernidade é um conceito filosófico, da filosofia contemporânea. Muitos têm se debruçado a estudar esse fenômeno, e nós, como servos de Deus, um povo tão abençoado, que é o povo de Deus na igreja metodista, tem se dedicado a estudar esta filosofia à luz da palavra de Deus. E tem se produzido muito conteúdo. Há um livro muito conhecido de um pastor metodista, chamado Evangelização no Mercado Pós-Moderno. Não sei se o pessoal aqui vai lembrar. Um livro curtinho, abençoadíssimo. Já vi gente que nem crente é usando. E um livro maravilhoso, conteudista, um livro assim de conceito. Porque é fato que a filosofia contemporânea não está sabendo lidar. Os pensadores não sabem lidar com aquilo que se fundou. Alguns dizem a partir dos anos 50, outros a partir de 45, com o término da Segunda Guerra, outros a partir de Woodstock, sexo, drogas, rock and roll, em Bethel, nos Estados Unidos, a partir de 1969, outros falam a partir da queda do Muro de Berlim nos anos 90, outros falam a partir dos anos 2000, do bug do milênio. Percebam que esses nomes que eu vou dando aos irmãos, significa que ninguém não sabe de nada. Essa que é a realidade. A própria pós-modernidade diz que a marca da pós-modernidade é a gente não saber quando ela começou. Por quê? Porque a dúvida, o duvidismo é marca dessa sociedade. Nós não sabemos mais em que acreditar. Nós vivemos na chamada crise da crença. A sociedade não sabe se acredita na ciência, não sabe se no chamado cientificismo, não sabe se acredita em alguma religião. Nós nunca vivemos um aumento tão grande das religiões espalhadas pelo mundo. Nós temos, no final, acho que dos anos 80 e 90, uma religião que ainda existe e cresce nos Estados Unidos, chamada pastafarianismo. Alguém já ouviu falar dessa religião? Pastafarianismo, cujo Deus é duas almôndegas e macarrão. Já viram isso ou não? Alguém aqui? Se entrarem no Google, vocês não vão entrar agora, senão Deus vai queimar o teu celular, mas você vê na sua casa, você vai ver no Google, tu vai escrever assim, pastafarianismo, aí você vai no Google Imagens, você vai ver o Deus deles lá, e é real mesmo, são duas almôndegas de macarrão, e um macarrão parece um polvo, e é o Deus deles. Eles são até, inclusive, quando eles vão tirar carta de direção nos Estados Unidos, eles andam com um escorredor de macarrão na cabeça, que é o símbolo da religião. Você vai dizer, Lucas, mas coisa de maluco. Pois é, quando ela começou nos Estados Unidos, começou com um grupo de ateus que discutiam o estudo do cristianismo na rede educacional americana. E olha que engraçado, a briga deles era que os Estados Unidos não podiam ensinar a religião cristã, um país que nasce no berço do protestantismo. E eles diziam, se pode ensinar Deus que não existe, então vamos aqui falar do Deus almôndega e macarrão. Então eles fundaram isso numa crítica ao cristianismo e à educação americana. Acontece que uma mentira contada 1000 vezes vira uma verdade, já diria Goebbels lá. Muitos começaram a acreditar nesse Deus. E aí, os ateus que não perceberam, criaram uma religião e eu vi esse Deus em algum lugar, eu vi aquilo, e aí fundaram uma religião. Tamanha é a sede da humanidade em crer em alguma coisa e ao mesmo tempo resistir em crer em alguma coisa. Mas não é a sua religião. Hoje, se o médico diz a você não coma isso, aqueles falam, isso é bobagem, eu vou atrás de outro, porque o outro certamente vai falar aquilo que eu quero ouvir. Eu sempre digo isso, a Organização Mundial da Saúde fundou um estudo agora, muito recente, e de mais de 10 anos, onde provam, a Organização Mundial da Saúde, que não está com muita moral, mas está aí o estudo deles, ligado à ONU, de que todos os embutidos levam o sujeito ao câncer. Então, se você gosta do bacon, se você gosta lá, me ajude com embutido, salsicha, presunto, olha que maravilha. Meu irmão, essa linguiça, essa parada te leva ao câncer. Isso vai fazer você entrar agora na sua casa e deixar de comer? Ela fala, não, isso aí deve ter alguma pesquisa. Alguém está querendo ganhar alguma grana aí. Isso aí é bobagem. A indústria do veganismo, sei lá. Então eu não acredito nisso. Nós não acreditamos mais. Você abre o Instagram hoje, você tem vídeo para dizer que o ovo gera câncer, tem o vídeo para dizer que o ovo
ele te dá vida. E só falta alguém botar lá, ovo te dá vida e vida e abundância. Só falta colocar assim. Eu lembro nos anos 90, lá no Globo Repórter de hoje, lembra lá o Sérgio Chapelin, no Globo Repórter de hoje, vocês verão, ovo gera câncer. Vocês lembram quando o ovo gerava câncer, gente, que era o colesterol, lembra disso? Ovo, os mais novos vão lembrar, mas o ovo era o demônio da geral. Hoje, não coloca leite na boca que vai descer um espírito fulminante. Não pode, leite não dá, que não dá e não dá. Não estou nem dizendo se pode ou não pode, não é a minha área. Só estou dizendo que nós não acreditamos mais em nada. Estamos numa crise. E dentro dessa crise, num discurso com inúmeras narrativas, nós temos um curioso aumento do estresse. E preste atenção, o estresse que leva à depressão, que leva à angústia profunda, e já dizem que na metade deste século, a doença do século será o suicídio. Hoje, a doença do século é a depressão. Vamos lembrar que há alguns anos era o estresse, e o ser humano está descendo mais e mais, ladeira abaixo. Nós temos uma questão muito séria que está acontecendo. Dentro desse alarmismo e de vários discursos, o ser humano, para fugir da angústia que esta cultura está revelando cada vez mais, um vazio existencial poderosíssimo na humanidade, o ser humano, para não lidar com isso, ele foge. Onde? Na imagem. Nós estamos vivendo a chamada sociedade do espetáculo, onde a realidade ela é dada pela imagem e pela aparência. Então, uma das formas da gente fugir do real é pela aparência e pela imagem. Hoje não importa ser, mas sim parecer. Mais importante do que ser é parecer. Eu estava numa discussão na nossa igreja em Campinas, com a liderança da igreja, e um servo de Deus lá, mas espera aí, no louvor, olha gente, às vezes você não quer vir, mas você precisa vir aqui à igreja, porque nós precisamos parecer. Foi falar isso para mim, não faz isso para mim não. Eu já lhe peguei um rider enorme, eu falei, mas está repreendido sem nome de Jesus. Que papo é esse que o crente tem que parecer? Você tem que ser, porque a aparência ela vem resultado do seu ser, meu irmão. O que você é, reflete na imagem. Porque se não for, se é a imagem que vai refletir o seu ser, como primazia, então você é um mentiroso. A nossa essência, o poder de Deus, o Espírito Santo na nossa vida, ele formoseia a nossa face, o nosso corpo. Ele formoseia. Mas é resultado a aparência daquilo que está interno. Mas hoje é o contrário. Eu não tenho algo interno, portanto eu coloco a imagem. E a grande marca da sociedade, do espetáculo, da imagem, é que nós vivemos na chamada sociedade instagramável. Isso já se tornou um conceito. Então eu estou dizendo algo, meu irmão, que é baseado na clínica. Eu estou lá atendendo o povo. As pessoas vão à clínica e sofrem pelo fulano que colocou a foto na viagem tal. E por que ele está lá e eu não? Parece que aquela pessoa é tão maravilhosa, porque a imagem dela é tão linda. Mas parece sim, meu irmão, porque lá tem muita coisa que é simplesmente imagem. Se fura com uma agulha, aquilo não tem nada por detrás. A sociedade instagramável tem entrado na igreja. E aqui com todo o amor e respeito, nem vi aqui, estou aqui falando, sem saber porque eu tenho falado isso nas igrejas. Estive agora numa igreja presbiteriana em São Paulo, ministrando e falei a mesma coisa, então não estou falando, o pastor não me contou nada, mas eu tenho estudado muito sobre a chamada eclesiologia, né, o estudo da igreja, mas aqui vai só um tapinha só na turma da mídia. Porque a sociedade instagramável entrou na igreja de tal forma que o camarada da mídia, ele está com o celular na mão tentando caçar alguém que... Agora aqui eu vou pegar... Aí vai na internet, o adorador... Aí o fulano que estava assim, ele olha, mas maravilha... E ele acredita naquilo que ele estava fazendo. Eu não estou dizendo que a gente não possa ter uma imagem, não estou dizendo nada disso, que não possa representar. Eu estou dizendo que é uma cultura, o problema é a cultura. Meu irmão, eu fui numa igreja, nós fomos ministrar a Mara vai lembrar... Nós fomos ministrar em Jundiaí, numa igreja, que é wesleyana, de origem wesleyana, quadrangular,
E amém pela vida da igreja quadrangular, tá tudo certo, glória a Deus. Eu estou dizendo aquela igreja local. Tinha, acho que no culto, que era um culto que a gente foi chamado de última hora, umas 30 pessoas tinham, um culto de jovens e tal. Meu irmão, eu até esqueci de falar isso para ela, eu contei na igreja, 10% da igreja estava com o celular na mão da mídia. Com 30 cabeças na igreja, 10% fazendo foto, e eles faziam de um jeito, para tentar pegar o público, para que na foto pareça que tinha mais gente. Eu falei, mas que cara de pau. E lá, e 10% da igreja, o pessoal lá. Eu falei assim, meu irmão, você fala assim, mas 3 pessoas, 4 pessoas para 30, Lucas, é pouco. Não, você tem que olhar a porcentagem, é muita gente. É muita gente. Só vim correndo para lá e para cá, com 3 bancos da igreja ali, a turma. Senhor, o que está acontecendo? Nós estamos num tempo onde a imagem parece que traz o real. E a imagem não é o real. A realidade é isso aqui que você está, onde seu corpo está presente. Meu irmão, enquanto a palavra de Deus estiver escrita dizendo que nós somos um corpo. Corpo não é pela internet. Corpo não é virtual. Corpo é corpo. É isso aqui que é corpo. Enquanto o real for esse negócio, o resto é balela. Paulo, quando escreveu, está dizendo, nós somos um corpo, é um abraçando o outro, eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Lembra essa música? Sem cessar, sem vacilar, sem cair, sem chorar. Maravilha. O corpo de Cristo, ele acontece aqui. Você que está na internet, que Deus abençoe a tua vida, que você receba o poder de Deus. Deus também está aí agindo na tua vida, mas se você puder levantar o seu corpo e vir para a igreja, meu irmão, venha, porque a igreja, ela se faz com corpo físico e junto, o resto é balela. Isso é a igreja. E aí nós estamos construindo uma igreja pela imagem. Há uma grande igreja famosa que começou em BH, hoje está aí pelo mundo todo. Essa igreja está batizando agora no mundo, no universo paralelo, que alguém aqui me ajude a lembrar, que é o metaverso. Então a igreja fundou uma igreja de bonecos dentro da internet com avatares, e ela batiza pessoas lá dentro. Você vai dizer, mas Lucas, amém, eu não estou dizendo que não possa haver estratégia, mas alguma coisa está errada. Nós estamos vivendo pela imagem, e isso é um perigo. Aqui na palavra de Deus nós vemos um texto lindo, e a mensagem aqui, meu irmão, é simples, rápida e ligeira. Nós temos um texto lindo, onde Pedro e João, os colunas da igreja, a igreja recém-fundada pelo Senhor Jesus Cristo, eles acabaram de receber o Pentecostes, poder de Deus, e começam a trabalhar. Eles estão entrando na Porta Formosa, uma porta de aproximadamente 9 metros de altura, tomada de bronze, de ouro, o seu corpo todo dourado. Esta porta, segundo os estudiosos, ela está entre o pórtico das mulheres e dos homens. Não se sabe a localidade dela no templo, mas é fato que era uma porta muito famosa, ou chamada de porta dourada, pelo seu fulgor, pela sua lindeza, pela sua boniteza, e pelo lugar onde muitas pessoas passavam ali. Pedro e João subiam ao templo, mais ou menos às 3 horas da tarde. Era deixado um coxo de nascença ao qual pedia esmolas. Fitando os olhos, vendo eles, disse, esperando receber alguma coisa. Pedro e João, fitando os olhos nele, disse, não possuo prata nem ouro. Pedro disse, mas o que eu tenho isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E tomando-o pela mão, o levantou e seus pés se firmaram e ele entrou no templo adorando a Deus. O povo então, olhando para eles, Pedro diz, e ficaram maravilhados, Pedro diz, acaso vocês estão olhando para nós, achando que nós o curamos, o Jesus que vocês mataram na cruz, esse o autor da vida, esse que o curou, e ele ressuscitou. Agora, eu não sei se vocês perceberam na nossa leitura, o quanto que o verbo ver apareceu no texto. Meu irmão, no capítulo 3, que é do versículo 1, depois vocês podem folhear na casa de vocês, até o versículo 26, eu fiz uma conta aí, 27% do texto tem o verbo ver, nas suas várias posições. O verbo ver está gritante no texto. Os irmãos podem acompanhar comigo,
Por exemplo, a partir do versículo 3. Capítulo 3, versículo 3 diz lá: vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, o homem coxo viu. Agora veja o versículo 4. Pedro vendo firmemente, ou Pedro fitando, é uma outra posição do verbo ver. O que Pedro disse? O que ele disse? Olha para nós. Aí aparece o jogo da palavra, olha. Depois, seguindo o texto, ele olhava atentamente. Pedro, porém, disse: não possui prata nem ouro. Agora você vai no versículo 9. Viu todo o povo. Olha o povo vendo. E aí, meu irmão, você segue. No versículo 12. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo. Uma outra posição do verbo ver. Versículo 16. Pela fé, em nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio... Desculpa, irmãos, eu citei o texto errado aqui. É no versículo... No versículo 12 ainda. Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós? Olha para nós. Eu vim aqui hoje para dizer à igreja: você consegue dizer olha para nós? Você tem este poder dado por Deus a olhar alguém e dizer: olha para mim, olha para mim. Nós tivemos uma ministração com os homens aqui ontem, eu citei algo disso. Olha para mim. Meu irmão, você prestou atenção no poder que tem esta frase de Pedro para o homem coxo? Olha para mim. No capítulo 4, Pedro lembra as autoridades dizendo: este homem que foi curado, há mais de 40 anos ele tinha mais de 40 anos de idade, há mais de 40 anos ele era coxo, ele não podia andar. 40 anos, mais de 40 anos esse homem sofrendo, esperando receber alguma coisa numa porta chamada Formosa. Uma porta de fulgor, de glória, de uma imagem linda, um templo construído para Herodes, ou de Herodes para Deus, entre aspas, um templo lindo, poderoso, com muita coisa para ser vista, mas um homem necessitado não foi visto por 40 anos. Precisou um homem iletrado, um mais ou menos, um pescador mais ou menos, dizer assim para ele: olha para nós, olha. E ele, fitando os olhos nele, Pedro disse: eu não possuo prata e nem ouro, mas o que eu tenho isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Vocês prestaram atenção? Eu não possuo prata nem ouro. Ei, esse templo aqui está cheio de prata e ouro, eu não tenho nada disso aqui, mas eu tenho um nome que pode, sobre todos os nomes, é Jesus Cristo, levanta e anda. Parece que Pedro faz um jogo com o templo, dizendo: esta coisa toda espetacular não é de nada, se não tiver a presença do Espírito Santo de Deus. Nós estamos num tempo onde eu me penitencio nisso. A igreja se preocupa com a parede, a igreja se preocupa com a imagem, a igreja se preocupa com o corte, com o zoom, mas se não tiver a presença do Espírito Santo, a igreja está vazia. Meu irmão, ontem eu testemunhava para o baixista, o cabeleireiro, cadê ele aqui, o baixista? Menino de Deus. Rapaz, estava ele mandando bala no cabelo do pastor Ricardo. Eu falei: rapaz, esse cara está cortando o quê? O pastor não tem mais nada ali. Eu falei: mas amém, né? Está inventando um corte lá, está tudo certo. Eu estava até a zoar o senhor. Eu falei: mano, para fazer isso eu também faço. Só aqui, ó, 10 minutinhos, terminou a parada. Eu falei: tá bom, tá certo, né? Tá, glória a Deus. Mas nós conversávamos do pastor Ricardo. Lembra que eu falei que o pastor de vocês é maluco? E é. Um homem para enfrentar a liderança da igreja metodista arcaica que tínhamos, se esperar de mim que eu vou ficar comprando parede para a igreja, o meu negócio é com vidas. Vocês que são novos na igreja, talvez vocês não sabem o quão maluco esse cara é para ter dito isso. Porque a igreja metodista há muito tempo viveu de templos suntuosos. A igreja metodista gozava-se em ter templos e poderes prediais espalhados pelo Brasil. Isso é um mal-estar que vem dos Estados Unidos da época do século XVIII. A igreja gostava, tinha um caboclo dentro da igreja, aquela igreja com um monte de coisa. Eu falei assim: caramba, por que não vende esse negócio, faz um negócio melhor, divide a grana, constrói mais igreja? Não, essa igreja aqui, o tijolo 347 foi colocado pelo meu pai,
então não dá para... Aí vem um cara, eu era do interior, chega aqui, na época eu sei que teve uma discussão muito boa, ele falou, se esperar de mim que eu vou ficar construindo prédio, pode esquecer, meu negócio é com vida. Isso aí foi loucura, meu irmão. Isso aí foi loucura, e está fazendo escola, e tá, porque eu sei, a gente escuta nas igrejas. Ele contou um negócio para mim, vou dar uma inconfidência aqui para a igreja, não estou nem aí, essa eu vou falar. O pastor falou assim, porque a igreja quer culto de manhã no domingo. Sabe o que ele falou para mim? Traz a sua pessoa que não conhece Jesus e enche a igreja de manhã, que a gente faz o culto de manhã. Não, vamos fazer um tempo aí, pastor, porque a gente colocar aqui umas explosões assim, ó. Puf, aí a gente traz, não. Quer gente aqui? Quer um culto de manhã, igreja? Amém? Quer um culto de manhã? Americano? Aquela coisa do americano de manhãzinha, cafezinho. Traz aquele lá que não conhece Jesus, que está perdido, morto e preso nos seus próprios delitos. Traz aqui. Aí vai encher a igreja, tu vai trazer problema para o pastor, dor de cabeça, ele vai falar, não dá, abre de manhã. É assim que a igreja caminha, não é pela imagem, embora tudo isso seja importante. Que igreja linda, mas aqui tem a presença do Espírito Santo de Deus. Aqui tem presença, aqui tem fogo, aqui tem unção, Deus está nesse lugar. Por isso nós não glorificamos o templo em si, a parede, mas o Deus do templo. O que Pedro está dizendo a eles é, olha para nós, não para a parede, não para a porta formosa, mas para o Deus formoso que está em mim. Não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho isso eu te dou. Em nome de Jesus levanta e anda. Agora repare, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, o homem de dores, o homem da favela da Galileia, esse meio feioso, porque a Bíblia diz que Jesus não tinha parecer nem formosura. Lembra aquele cara que vocês esbofetearam? Lembra aquele cara desfigurado? Lembra aquele feio? Lembra aquele que não tinha nem lugar para dormir? É em nome desse, na frente da porta do templo formosa, que eu digo, levanta e anda. Para Pedro dizer, olha para nós, meu irmão, você vai ter que entender algumas coisas, eu vou dizer isso e encerrar a mensagem, porque eu quero orar com vocês. Primeiro, Pedro era um homem que falou o que não devia. Em Lucas, no capítulo 22, a partir do 33 e 34, Pedro olha para Jesus e diz, eu certamente morrerei e serei preso com o Senhor e morrerei junto com o Senhor. Pedro diz a Jesus, eu tenho um amor sacrificial, eu tenho um amor ágape, amor sacrificial. O Senhor está dizendo que o Senhor vai morrer? Deixa com o Pai. Vem comigo, Jesus. Olha só, Pedrão, vou morrer com o Senhor. Vou ser preso, inclusive você. Jesus, Pedro. Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E aí não pensou muito. No capítulo 22 ainda, no versículo 60 e 61, Pedro já tinha negado Jesus 2 vezes. Na terceira a mulher diz, verdadeiramente você andava com um galileu. Diz a Bíblia que Pedro praguejou. Em outras palavras, falou até palavrão. Eu já falei que eu não sou como esse cara, eu não tenho nada a ver com esse cara, e falou umas bobagens lá. Nessa hora, Jesus preso, sai, e a Bíblia diz que no versículo 61, que Jesus olha, fitando os olhos de Pedro, olha o olhar novamente. A Bíblia diz que Pedro abaixou a cabeça, saiu e chorou amargamente. Meu irmão, a palavra no grego, acho que eu já disse isso aqui na igreja, a palavra no grego para amargamente, que está ali no capítulo 22, no versículo 60 de Lucas, significa que dos olhos de Pedro saíram esgoto, aquele choro amargo de um traidor. Eu traí o Senhor Jesus, e eu não sei vocês, mas tem pessoas que têm um poder de olhar, meu irmão, tem pessoas que dizem muito pelo olhar, isso para mim é um dom. Tem um cara que eu sempre falo, eu trabalhei com esse cara, um homem de Deus, esteve até aqui no meu casamento, foi meu padrinho, o cantor PG, não sei quem conhece o PG aqui, um homem de Deus, o PG, eu sempre brinco, eu falei, cara, você tem um olhar, quando eu era da banda, que dava alguma treta, do palco ele já olhava, eu falei, já mas vai vir um chicote bonito no hotel, no avião, ele vai bater, ele é um cara muito cuidadoso com o evangelho, quando aconteceu alguma coisa errada, ele olhava, aquele olhar, eu falei, caramba, era terrível, ele tem um olhar muito profundo. Muito, tem pessoas que têm esse poder. Jesus fitou os olhos em Pedro, e Pedro lembrou, o galo canta, e Pedro, eu traí o Senhor Jesus. Meu irmão, você consegue imaginar? Você fala assim, mas eu não sou como Pedro, né? Você trai Jesus todo dia,
Mas ali, ao vivo e a cores, maravilha, hein? Você falou que você ia morrer por mim, agora você dá uma dessa? E aí então Pedro chora. A palavra de Deus diz, depois no capítulo 21 do Evangelho de João, este capítulo, isso é o que eu já preguei aqui na igreja, este capítulo só existe por conta de Pedro. Jesus aparece na praia, Pedro olha, mas não enxerga. Jesus está lá, Jesus faz uma fogueira, faz um peixinho ali para a turma ali, está um churrasco de peixe. Os pescadores não pescaram nada, Pedro está triste, Pedro está desanimado, que traiu Jesus, está lá mal. E eles vão para a água, porque Jesus manda jogar as redes novamente. E eles pegam 153 grandes peixes. A Bíblia fala que quase as redes se romperam. Do mar, o discípulo a quem Jesus amava, chamado de João, que estava com Pedro aqui no capítulo 3, João entende que é Jesus diz, é o Senhor. Pedro, o quê? É ele? Pedro coloca a sua capa, se joga no mar e nada até Jesus, porque eu preciso ir lá me reconciliar com ele. Eu sou traidor, mas eu preciso ir lá, porque eu não consigo nem mais me ver. As pessoas não podem me ver, eu estou aqui me escondendo. Não, mas é o Senhor, eu vou até ele. E quando aparece, vocês sabem daquela linda conversa de Jesus com Pedro. Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Ali Pedro é curado. E ali encerra os evangelhos e começa Atos dos Apóstolos. E a igreja no capítulo 2 recebe o poder vindo do alto. A igreja recebe o Espírito Santo, o fogo. A igreja recebe o Pentecostes. Logo depois, capítulo 3, Pedro e João, subindo ao templo na oração da hora nona, era deixado um coxo de nascença, a qual pedia esmolas. O coxo olhava para eles esperando receber alguma coisa. Pedro então diz, olha para nós. Agora você entende o poder desse olhar para nós. Um homem que traiu, um homem que fedia a traição, um homem que não podia ser olhado e olhar, é curado pelo Senhor e perdoado. Agora ele tem a moral para dizer, o sangue do Cordeiro está sobre a minha vida. Porque o sangue derramado na cruz do Calvário me limpa de todo pecado. Agora, querido coxo, olha para nós, não para o Pedro, mas para o poder de Deus que está em mim, para o Deus que está sobre mim, para Jesus Cristo. Eu estou aqui representando Ele, então olha para nós. Meu irmão, Deus não pode olhar para nós, porque nós somos pecadores. Deus não se compactua com o pecado. Você é podre, eu também. Nós somos um lixo. É quando você olha um pouquinho para a tua vida. O que você fez em 7 dias? O que você pensou em 7 dias? Como é que foi a sua caminhada em 7 dias? De domingo para cá. Quanta promessa que você fez para Deus e você não cumpriu em nada. Quanta coisa você pensou de errado. Mas eu fiz muita coisa boa. Um só pecado na tua vida acabou, porque o salário do pecado é a morte. Nós não merecemos nada, nós merecemos a morte. Mas um dia Jesus morreu na cruz do Calvário. Seu sangue derramado na cruz, ele cai sobre o seu corpo quando você o aceita. E este sangue sobre nós faz com que Deus possa agora se relacionar com a gente. Então Deus, ao se relacionar com nós, Ele vê o sangue do Cordeiro sobre nós. E portanto nós temos acesso ao Pai. Pedro, quando olha este homem, ele está dizendo, olha para mim, porque sobre mim está o sangue de Jesus. Então levanta e anda. Por isso que Pedro, no capítulo 4 e em diante, no capítulo 3, no final, e em diante no capítulo 4, ele vai atribuir toda a honra, toda a glória, todo o poder a Jesus Cristo, o autor da vida. Ele diz, não fui eu, mas Jesus o curou. Ele diz algo lindo, o nome curou, o nome que está acima de todo nome, Jesus, Jesus, Jesus tem o poder para curar, Jesus tem o poder para salvar, é Jesus, não é o pastor Ricardo, não é o Lucas, não é o louvor, é Jesus, Jesus tem poder para restaurar a tua vida, o sangue de Jesus, ele te cobre do pecado, te leva ao céu, a Deus seja a honra e a glória. Mas a pergunta que eu faço a você é, você pode dizer, olha para nós, se eu for à tua casa hoje, e eu perguntar, eu posso olhar para essa casa? Se eu for no seu trabalho,
alguém vai te reconhecer. Não, lá eu abro a Bíblia, blá, blá, blá. Isso é coisa de fariseu, meu irmão. Estou dizendo que você não possa abrir a Bíblia lá, eu estou dizendo quando você quer mostrar que cuidado. Há uma frase que eu ouvi muito, é atribuída, se eu não me engano, a Francisco de Assis, não sei, o pastor pode me ajudar, mas pregue o evangelho a tempo e fora de tempo, quando necessário, use as palavras. Teu comportamento tem que pregar muito mais do que aquilo que você diz. E aí tem uma questão importante. Eu na clínica, eu não prego, eu não fico lá, eu como psicólogo eu tenho um trabalho ético a ser feito, eu não posso misturar religião. Mas algo em mim tem que exalar, o Espírito Santo. Eu sou filho do Deus que é luz. Em mim há uma luz, que é o Espírito Santo. Então de alguma coisa aquilo tem que se refletir. Um dos meus pacientes aceitou a Jesus Cristo, sem nunca eu ter falado o nome de Jesus dentro da clínica. Ele está lá buscando a Deus, está firme na igreja, tal, e eu choro quando eu falo assim, caraca, ele está há 8 anos comigo na clínica. Um menino que se fez um menino de Deus, pelo poder que é no nome de Jesus. Meu irmão, você pode dizer, olha para nós. Você pode dizer isso. São 3 formas de pessoas que querem olhar ou serem olhadas. Primeiro, pessoas necessitadas, é o coxo. Pessoas que estão em falta. Eu tenho alguma coisa que está em falta em mim, eu preciso olhar para alguém pedindo alguma coisa, eu preciso de ajuda. Tem um segundo tipo de pessoas, o povo, gostam de olhar por entretenimento, querem olhar por olhar, querem ficar só maravilhados com um show e ir embora para sua casa. E tem um terceiro grupo de pessoas, os servos de Deus que dizem, olha para nós, em mim há o Espírito Santo de Deus, receba em nome de Jesus. Há 3 tipos de pessoas, e eu pergunto à igreja, quem é que está aqui essa noite? Aqueles que dizem, olha para nós, aqueles que clamam dizendo, por favor, olha para mim, ou aqueles que dizem, só estou aqui para olhar. Quem é que está aqui essa noite? Em João, no capítulo 6, a palavra de Deus diz que Jesus então aplica aquele milagre da multiplicação de peixes e passa para o outro lado da margem. A cambada de israelita vai tudo atrás de Jesus com os barquinhos, fala, vamos lá, o homem do show, caramba, o cara multiplicou tudão aqui, eu quero ver, eu quero entretenimento. Jesus é a Disney, nossa, vão para lá, e passam para o outro lado da margem. Ah, meu irmão, não deixa Deus passar, ou melhor, deixa, mas às vezes é bom deixar Deus passar para o outro lado da margem da sua vida. Isso é uma outra pregação, mas isso é para outro dia. Deixa Jesus passar para o outro lado da margem. Aqui muitas vezes é milagre, mas do outro lado da margem, exortação. Jesus passa para o lado de lá, todo mundo, maravilha, vamos ver mais um milagre. Jesus pega uma chinela enorme, um raider, ele começa a bater. Vocês vieram para cá porque vocês querem milagre, vocês não querem ter parte comigo. Aquele que não comer do pão, não beber da água, não tem parte comigo. E Jesus começa a bater e bate. Tinha uma turma lá que disseram assim, lá no capítulo 6, está dizendo assim, duro é esse discurso. Fui, Deus abençoe vocês. E ó, do montão que tinha lá, sobrou 12 assustados. Meu Deus do céu, Jesus está batendo todo mundo. Jesus olha para eles e bravo, tipo meu pai, fala assim, e vocês? Não vão querer ir com eles também não? Pedro fica em pé e diz, para onde iremos nós? Se só tens as palavras de vida eterna, e nós sabemos que tu és o Filho de Deus. Meu irmão, que revelação. Mas tem gente que vai atrás de Jesus para ver milagre. Tem gente que está lá só para, eu quero ver, só aqui, ó, e Deus abençoe. Querem ver a festa, querem ver o show, querem ver o espetáculo. Mas tem gente que está no meio do povo, que está clamando, tenha misericórdia de mim, filho de Davi. Em mim há uma falta muito grande. E tem aqueles que dizem, olha para mim. Olha para mim. Meu irmão, você que está na igreja metodista, você está numa igreja que tem moral para dizer isso. Se você é visitante, não sei quem é visitante aqui, você pode agora, no final do culto, você chama o pastor, pede para falar com o administrador da igreja e fala o seguinte, eu quero saber quanto que essa igreja está gastando, quanto que ela está recebendo. A igreja metodista, no regulamento dela, ela é obrigada a mostrar para você, ninguém aqui deve nada. Pastor Ricardo, vai lá na porta dele lá, vai lá bater, entra lá para você ver. Rapaz, que sala, inclusive, mas isso é outro papo, que lugar maravilhoso. Eu queria ser exortado naquela sala, eu já fui na verdade, mas amém. A sala é maravilhosa, você pode entrar lá. Aqui ninguém esconde nada, porque aqui a igreja pode dizer, olha para nós, olha, pode entrar, pode ver, não tem nada para se esconder. Mas e você? Eu quero encerrar essa mensagem dizendo algo muito especial à igreja.
Eu estou dentro dessa mensagem. Eu estive pregando aqui há, talvez, pastor, há 1 ano e alguma coisa. Talvez. Vou fazer 3 anos de casado, me casei aqui. Preguei, foi bênção. Aliás, foi um dia maravilhoso aqui na igreja. Mas no meu íntimo, Deus tem me tratado. O Senhor Jesus está me tratando em áreas que eu nem imaginava. Hoje nós podemos louvar o Senhor. O Senhor Jesus deu uma resposta grandiosa. Quem são os homens que estavam aqui ontem? Contei o testemunho da minha mãe a vocês, né? Minha mãe está aqui hoje. No dia 9 de março desse ano, eu estava no ensaio da minha banda, no nosso ministério evangelístico, que foi uma benção. Eu chego na minha casa, minha esposa pede para eu, e onde eu tiver que ir, eu vou pregar isso. Sua mãe quer falar com você, fala, minha mãe gosta de conversar pra caramba, eu também. Eu falei, eu estou com sono, depois eu ligo. O Espírito Santo me levou a ligar para minha mãe. Isso era quase meia-noite. E por que Deus fez isso comigo? Para tratar a mim naquele dia. Não era minha mãe, é a mim. Minha mãe liga a câmera e diz, filho, eu abri o exame e deu câncer. Essa mensagem, eu olho para minha esposa começou a tremer, a chorar. E nós fizemos alguma coisa que é querer ficar olhar para todo lugar, meu irmão. Quando você recebe uma notícia ruim, olha para o alto. Não olha para frente não, meu irmão. Não olha para baixo não, olha para Jesus. Naquele momento eu sucumbi. E eu e minha esposa fomos olhar no Dr. Morte, chamado Google. E começamos a todo custo digitar e tentar encontrar uma resposta para fugir daquela realidade. Um discurso tenebroso. Passei aquela noite, orei com ela. No outro dia minha vida já estava destruída. Não é tempo de eu dizer o que aconteceu nesses 30 dias ainda na minha vida, mas no tempo certo eu vou dizer a vocês. Estou dizendo isso porque só eu, Deus e a minha esposa sabem o que passamos. O que eu fiz? Instaurei na minha casa, a partir de hoje, todo dia às 6 horas da manhã, nós vamos orar e clamar ao Senhor, com medo, desesperado, com dor. Eu, minha esposa e minha mãe começamos a ir à igreja às 6 da manhã. Acordávamos de madrugada, acordamos, vamos às 6, clamamos e oramos. Um dia o pastor Vladimir, um homem de Deus, me acolhe e diz, por que você está tão desesperado, querendo orar agora para tudo quanto é canto? Não é que você não tem que orar, mas do jeito que eu estava fazendo. Ele disse algo que me feriu, e hoje eu louvo a Deus pela vida do meu pastor. Ele disse assim, Lucas, o servo de Deus no dia da tribulação, ele não ora mais, ele permanece em oração. Se você está desesperado desse jeito, é porque você estava orando pouco. E é verdade. O pastor Marcelo Borges, da igreja do Nazareno, me acolheu, um homem de Deus, um amigo, lá em Campinas. Ele me acolhe, e ele gosta de bater demais também. Um homem de Deus, mas que chinela bastante. Ele disse assim, quantas pessoas você orou quando você recebeu o diagnóstico dos outros, dizendo que elas estavam com câncer? Quantas pessoas você passou com o seu joelho no chão, clamando por aqueles nomes de pessoas que diziam, você ora por mim? Claro, esquecia. Ou você ora pelo atacado. Senhor, aquele bando de nomes que eu escutei hoje, que o Senhor abençoe. Quantas vezes você gastou tempo para orar? Pouco ou nada, pastor. Deus está querendo te moldar. Eu comecei a ver que eu não tenho moral nenhuma para dizer, olha para mim. Eu peço perdão à igreja por isso, porque esse púlpito aqui, esse lugar é santo. Eu tenho descoberto um monte de pontos cegos da minha vida. Nesses 30 dias, eu tenho passado, e nós temos passado, pelo momento mais difícil da nossa história. O meu irmão, pastor Paulo Henrique, está nos Estados Unidos. Um emprego grandioso. Aí ele resolve no coração dele mandar currículo para uma outra empresa, um outro estado nos Estados Unidos. Uma grande empresa contrata o meu irmão com um salário altíssimo. Um novo cargo, primeiro dia de trabalho. Filho, a mãe está com câncer. Primeiro, meu irmão estava fazendo a mudança, ele estava no carro, dirigindo 17 horas, sei lá, 17 horas dirigindo para o novo lugar. Ele recebe esse diagnóstico da minha mãe. Eu tendo que atender meus pacientes. Aí um paciente que diz que está com câncer, o outro que diz que a mãe morreu com câncer, que o pai morreu. Eu dizendo, Senhor, tem 2 questões aqui. Primeiro, eu preciso trabalhar, eu preciso pagar minhas contas, eu dependo, a clínica, a minha família depende. Eu e minha esposa. Segundo,
Pai, essas pessoas também estão precisando de ajuda, e eu vou fazer o que? Eu vou abandonar. Tem misericórdia de mim, Senhor. Deus está tratando a minha vida, no meu caráter, que vocês não têm noção. Por isso que eu falei para os homens aqui ontem: façam votos e cumpram no Senhor. Quantos votos eu deixei de cumprir na presença de Deus, meu irmão? Lá no capítulo 51 de Salmos: deem graças a Deus e cumpram seus votos, e Deus os livrará da angústia. Mas a palavra de Deus diz no Salmo 107: aqueles que não ouviram o conselho do Altíssimo, Deus lhes pesou o coração de trabalho. Sabe o que é isso? Angústia. Deus permite angústia no coração dos servos que não ouviram Ele, para moldar o caráter. Mas o texto segue: mas eles, na profunda angústia, clamaram ao Senhor. Deus os ouviu e levou ao porto. Está precisando de ir para o porto, meu irmão? Está na sua tempestade, você está passando por um momento terrível, o barco está balançando. Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer: tem um porto te esperando para te dar paz, tem um lugar de tranquilidade. Mas volte os seus olhos a Deus, Ele ouvirá o seu clamor. Mas como é difícil você olhar e dizer: eu não posso dizer assim, olha para mim, eu não posso. Mas hoje, coberto pelo sangue do Cordeiro, o que Deus tem feito da minha família, o que Deus tem feito da minha vida, eu posso dizer a vocês: ei, olha para mim. O Deus que está me moldando, o Deus que tem transformado a minha vida, vai te transformar hoje, essa noite, em nome de Jesus. Mas talvez você está aqui cheio de acusação, dizendo: eu não posso dizer olha para mim. Quem é você aqui hoje? Você é o coach que precisa de ajuda? Você é o público que está aqui só para ver? Ou você é o servo de Deus que está dizendo: olha para mim? A igreja toda de pé em nome de Jesus. A igreja toda de pé. Quero orar com você, meu irmão. Minha mãe recebeu esse diagnóstico, vai fazer um mês. Um convênio maravilhoso minha mãe tem. Louvado seja Deus por isso. Convênio dá ok, médico dá ok para cirurgia, porque ela vai fazer uma cirurgia, um câncer na bexiga, para fazer uma raspagem. O médico 1 disse que é câncer, o 2 ficou em cima do muro, o 3 disse que não é câncer, uma médica amiga disse que é, a outra do exército em São Paulo disse que não é. E nessa briga de narrativas, a gente desesperado, o médico vomitou na minha mãe dizendo: é câncer, se tiver que tirar isso, vai tirar. A forma nos desesperou, mas é Deus que está no controle de todas as coisas. Meu irmão, a última palavra pertence a Deus, ao médico dos médicos. Agora escute, nós estamos aguardando essa cirurgia que marca, não marca, marca, não marca, marca, não marca. Atrasaram 8 dias na papelada. 8 dias. Uma pessoa que recebeu um diagnóstico. A igreja fez um relógio de oração de 24 horas. Nesta semana, na terça-feira desta semana, eu dobro o joelho com a minha esposa na minha casa para nós orarmos. E eu disse, eu fui ministrar em São Paulo, na presbiteriana em São Paulo, chegamos tarde, eu dobrei o joelho em casa e falei: Simara, nós não vamos orar hoje pela cura da minha mãe, porque nós cremos. Nós vamos orar: Senhor, abra as portas do hospital, porque estão enganando a gente, ninguém está falando com a gente. Senhor, nós precisamos de resposta, nós estamos com uma angústia. Pai, tenha misericórdia, eu sou como esse coxo, eu estou esperando alguém olhar para mim. Ninguém olha, Senhor, ninguém está nem aí. Nós oramos às 6 horas da manhã, às 11 horas, meio-dia, eu falo para minha mãe: vá para o hospital e Deus vai te abençoar, nós vamos ter uma resposta. Minha mãe vai com meu pai, fala do problema, fala para aquele, fala para o outro. Uma mulher ouve a voz da minha mãe: o que está acontecendo? Assim, assim, assado. Está aqui o meu telefone particular. A partir de hoje, o seu caso é o meu caso. Eu vou atrás para você. Essa mulher passou o contato. E eu vou aqui, vai ficar gravado isso aqui, pastor. A dona Ivone, a graça do Senhor será sobre a sua casa. O Deus da prosperidade prosperará os seus caminhos, não por mim, mas pelo Deus que está aqui neste lugar. Em nome de Jesus, nós abençoaremos você ainda naquilo que você precisar. Escute, essa mulher então passou o contato: Arlete, ou é nesta quinta ou é na outra, eu vou atrás. Ligou pro médico, o médico não atendia minha mãe, ligou pro médico: fulano, é o seguinte, a dona Arlete aí
manda dizer a ela, o caso dela não é urgente. Manda ela ficar em paz, está tudo certo. Ligou para minha mãe, primeira resposta de Deus: filho, conseguimos uma pessoa. Segunda resposta, disse ele para ficar em paz, que está tudo bem. Ó Deus aqui, ó Deus levando a gente para o porto, ó Deus levando a gente para um lugar tranquilo. Passamos a semana, no final da semana angustiado, aparece uma dor na virilha, eu começo a me desesperar de novo, ligo para amigos: ei, calma, essa dor não tem nada a ver, fique em paz, você está muito desesperado. E Deus tratando comigo: meu filho, você só vai estar pronto a dizer para as pessoas olharem para você quando você aprender a olhar para mim. Hoje nós estávamos almoçando em casa, Deus dando total tranquilidade. E eu tenho vivido assim nos últimos 3 dias. Eu vim aqui na igreja ontem, essa igreja me abençoou, essa igreja me acolheu. Quando hoje nós estávamos almoçando, minha mãe nem olha para o convênio, falou para o meu pai que de domingo eles não trabalham. Meu pai, não, eu vou. Meu pai tá com muita fé. Ele levanta, pega o celular e aparece: confirmada a cirurgia, louvado seja ao nome santo do Senhor. Você vai dizer: mas Lucas, você está agradecendo por uma cirurgia? A batalha é assim, é o maná do Senhor para nós hoje. A cirurgia está marcada, a próxima batalha, se Deus quiser, vai ser quinta-feira. E eu profetizo em nome de Jesus, mãe, a vitória é nossa, a cura vai chegar, e nós glorificaremos ao nome santo do Senhor, porque o nome dele é o nome que está acima de todo nome. Quem é você? Está precisando de um lugar? Eu estou desesperado, meu irmão. A gente está sofrendo. A gente está desesperado, não, desculpa. Eu estou angustiado. Mas Deus mandou olhar para ele. Olha para mim. Nós vamos orar em nome de Jesus. Feche seus olhos. Feche. Apresenta a sua vida ao Senhor. Começa a pensar aí, meu irmão. Quem é você? Primeiro, você pode pedir para que olhem para você. Tem algum lixo na tua vida? Tem algum vício na tua vida? Tem alguma podridão na tua vida que impede você de ser olhado? Hoje o Senhor Jesus vai te curar. Você é aquele que está nem aí para nada, é de multidão, fale com Deus. Mas você é aquele servo que está dizendo: Senhor, eu posso dizer, olha para mim, que o Senhor tem me restaurado. O ministério de louvor vai ministrar uma música. E eu quero que rapidamente, que nós estamos num momento de ceia, continue com seus olhos fechados. Eu vou fazer 2 orações aqui. A primeira: você faz parte da multidão. Você não está nem aí para nada, só quer olhar para olhar. Está aqui na igreja perdido, quer entregar sua vida para o Senhor Jesus. Você vai sair do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Se essa mensagem falou no seu coração, toma posição, meu irmão, e vem aqui que eu quero orar por você. E o Deus que toca vidas, o Deus que transforma caráter, o Deus que limpa vidas, vai te limpar aqui hoje em nome de Jesus. Alguém que está com uma multidão e que quer ser tocado pelo Senhor, vem aqui agora, eu quero orar por você. Segundo grupo de pessoas, você está desesperado, você está precisando de uma resposta de Deus, e ninguém olha, e ninguém vê. Você está como esse coxo, clamando para que alguém te veja. Em nome de Jesus, saia do seu lugar e vem aqui à frente agora. O Espírito Santo de Deus vai soprar sobre a tua vida, e você há de ser tocado por Deus. Em nome de Jesus, meu irmão, hoje é tempo, hoje é dia, hoje é o momento do Senhor te abençoar. Vem em nome de Jesus, venha para cá. Se tiver que jogar, se jogue. Se tiver que se humilhar, que se humilhe. Mas hoje é tempo de cura. Hoje é tempo de graça. Hoje é tempo do olhar do Senhor sobre a tua vida. Em nome de Jesus, se achegue. Se achegue, meu irmão. Oh, aleluia. Oh, Deus de graça. Oh, Deus de poder. Se você puder ajoelhar, ajoelha, meu irmão. Se não puder, fique em pé. Se não puder, fique em pé. Em nome de Jesus. Ministério de oração, equipe, pastores, vamos estender as mãos em nome de Jesus. Começa a profetizar a cura. Profetiza o nome de Jesus. Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na fogueira subirei, com estas mãos eu chorarei.
humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, teus vestes tocarei, na fogueira subirei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim. Preciso do teu olhar, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver. Deus, não posso deixar que sigas. Sim, eu serei. Não importa a multidão, só eu sei o que eu preciso. Preciso do teu olhar, teu olhar, teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver. Só não posso deixar que sigas. Se me perceber, não importa a multidão, só eu sei o que eu preciso. Pois eu preciso do teu olhar, teu olhar, teu Queridos, eu não vou ficar insistindo, vou passar a palavra ao pastor. Mas orando aqui, novamente eu estou incomodado ainda. Eu vou falar pela última vez. Alguém veio aqui à frente, querendo verdadeiramente entregar a vida a Cristo, e entre aspas entrou no meio da outra oração e está aqui, mas não se tornou público aqui. Tem alguém aqui que não professou o nome de Jesus ainda. Tem alguém aqui que não o declarou como o único e suficiente Salvador, e quer hoje uma vida nova,
aquele que dá vida em abundância, aquele que dá uma paz que excede todo entendimento. Tem alguém aqui em nome de Jesus? Tem alguém? Hoje pode ser a tua última chance. Alguém aqui, faça um sinal com a tua mão. Aleluia. Vou pedir para o pastor chegar à frente. Nós vamos dar prosseguimento ao culto. Aqueles que estiveram aqui e fizeram um novo voto, cumpram em nome de Jesus. Deus os encheu com teu espírito. Saiam pelos cantos dessa cidade, preguem o evangelho a partir de hoje já. Preguem, e esta igreja inaugurará muito em breve o culto de domingo de manhã. Vidas chegarão, e essa igreja será bem-aventurada em nome de Jesus. Deus abençoe a igreja.